Bom dia, mulheres, bom dia, Bru, Kelinha, Cláudia, Kel, bom dia. Estamos aí no nosso quarto dia de live já, glória a Deus. Quarto dia, terminando essa semana de propósito de março, rugindo como leoas em nome de Jesus. Bom dia, bom dia. Dá uns minutinhos para as meninas entrarem. Vocês estão bem? Tá tudo bem por aí? Espero que tudo bem, tudo na bênção, na paz do Senhor, em nome de Jesus. Espero que vocês estejam meditando sobre tudo que nós estamos conversando durante esses dias, tudo aquilo que o Senhor de alguma forma está nos ensinando, está nos fortalecendo, está nos mostrando, falando conosco. Eu creio nisso em nome de Jesus. E hoje, no nosso quarto encontro da semana, quase o último, falando aí sobre algumas características, algumas peculiaridades a respeito da leoa, mas que fazem sentido com a nossa vida, que de alguma forma a gente pode se conectar a ela no entendimento, enfim. E hoje o assunto que eu escolhi para tratar com vocês a respeito da leoa é o fato de que as leoas são estratégicas. Leoas são estratégicas. Isso me chamou muito a atenção, porque quando a gente pensa na leoa, a gente sempre pensa naquele animal que é extremamente imponente, é ousado, como a gente já falou aqui, a gente tem essa sensação de força do animal. Só que o mais louco é a gente pensar que, na verdade, a gente tem essa sensação de força, mas a leoa, ou a gente poderia falar mesmo do leão, eles não são o animal mais forte da selva, da savana, eles não são os mais fortes, mas em compensação aquilo que eles não têm de força, ou que eles têm de peso, de grande, eles compensam em estratégia e coragem. E isso, de alguma forma, fala conosco, né? Então, eu quero que você agora traga isso à sua memória, né? A leoa não é a mais forte, mas ela é a mais estratégica. E em cima disso que a gente vai conversar nessa quinta-feira, né? Que a leoa, ela para caça, enfim, ela administra algumas coisas na vida dela que vão fazer todo sentido, né? Ela administra o tempo, ela administra a camuflagem e ela administra a proximidade. Todas as vezes que ela vai atacar, ou seja, que ela está atrás de um alvo, todas as vezes que ela quer conquistar alguma coisa, ela vai administrar na sua vida o tempo, a camuflagem e a proximidade. Ou seja, a ideia de que tudo trabalha a seu favor, né? A leoa, ela consegue ter essa inteligência a pensar que todas as coisas ao redor, elas vão precisar cooperar para que ela faça, para que ela execute, para que ela cumpra a meta a qual ela mesma se propôs, né? Então, isso, de fato, me fala de um trabalho que é inteligente. E não tem como não falar de nós mulheres quando se diz respeito a isso. Porque eu creio que uma das marcas que precisam permanecer na nossa vida é a marca da sabedoria, né? De uma mulher sábia, de uma mulher edificadora. E aqui vamos trazer então para esse contexto uma mulher que é estrategista, que sabe o que precisa fazer, que vai fazer, que vai correr atrás, que vai se movimentar, mas que vai fazer a coisa certa no tempo certo. Porque vocês já devem ter ouvido isso, né? Que não se trata só de fazer, não se trata só de acontecer, mas é de fazer o que precisa ser feito, mas quando precisa ser feito. E isso faz uma diferença gigantesca nas nossas vidas. Então eu quero te levar a pensar a respeito da sabedoria. E para isso, eu me lembrei do capítulo 2 lá de Provérbios. É um capítulo um tanto quanto longo, mas eu gostaria de ler todo ele com você nessa manhã, para que eu oro, para que essas palavras invadam o seu coração, né? E tragam muita clareza a respeito da sabedoria. Sabedoria é essa que nós precisamos ter para tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós já temos como sonho, como projeto, tudo aquilo que nós precisamos melhorar dentro da nossa casa, nosso lar, para com marido, filhos, de forma ministerial, de forma profissional. Nós precisamos da sabedoria. E eu diria que a sabedoria, ela é o próprio Cristo em nós, porque Ele nos dá. Ele é essa fonte de sabedoria. E ali Provérbios, capítulo 2, vai estar dizendo assim:
Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, e se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá o caminho do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. A sabedoria o livrará dos caminhos maus dos homens e das palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem no caminho das trevas. Tem prazer em fazer o mal, exultam com maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e nos caminhos se extraviam. Ela também, a sabedoria, a livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz as suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e os seus caminhos levam às sombras. Os que a procuram jamais voltarão, nem se tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. O que eu aprendo com esse provérbio? Que a sabedoria ela precisa ser buscada. Lembra que nós falamos sobre estratégia, né? Sobre calcular bem. Poxa, preciso começar uma obra, preciso calcular ela do começo ao fim. Eu preciso buscar sabedoria para fazer tudo aquilo que eu faço. E o que eu profetizo sobre a tua vida nessa live é sabedoria. Sabedoria do céu. Profetizo sobre você que você se posicionará como uma mulher sábia, edificadora, que calcula o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A leoa, como nós estamos falando aqui, ela trabalha de maneira premeditada, né? Ou seja, ela não é imprudente, né? Ela não é descuidada, ela sabe o que ela vai fazer, né? Ela precisa de um ambiente favorável para trabalhar e ela vai focar nesse ambiente de modo que, lembra que eu disse, fazer a coisa certa no momento certo. Então, em nome de Jesus, que nós possamos viver essa verdade, né, nas nossas vidas, de ter esse feeling. Eu vejo que nós, como mulheres, já temos muito isso, né? Os homens, de forma geral, sempre falam isso. Meu Deus, como que você percebeu isso? Nossa, eu não imaginei, eu não via dessa forma. Então, eu acredito que nós, como mulheres, já temos algo que o próprio Senhor colocou dentro de nós, que o Espírito Santo gera em nós, para ter mais sensibilidade a algumas coisas, algumas situações, alguns momentos, as pessoas. E nós precisamos submeter esse discernimento e esse conhecimento à cruz de Cristo, para que Jesus seja, de fato, toda a nossa fonte de sabedoria, né? E aqui, como nós estamos falando da leoa, né? No estudo ali que eu fiz, ela administra o tempo, ela administra a camuflagem e ela administra a proximidade. Então, a respeito do seu tempo, calcule o seu tempo, seja estrategista em tudo aquilo que você precisa fazer. Na nossa vida, a gente está sempre ali trabalhando numa gangorra, o que precisa ser feito agora, o que precisa ser feito amanhã. Temos uma demanda gigantesca de trabalho, de situações as quais precisamos resolver, precisamos estar à frente, coisas as quais são nossa responsabilidade, dentro do nosso lar mesmo, da nossa casa, tudo aquilo que é uma demanda para nós. O meu convite a você é: calcule seu tempo, calcule o tempo certo de fazer, divida as suas horas, seja estrategista na forma como você vive, né? Não deixe a vida te levar, né? Então, assim, isso é muito importante, esse calcular do tempo. Quanto vai custar? Quanto vai me custar? Quanto isso vai me custar de tempo? Quando eu coloco isso numa linha das minhas prioridades, será que esse é o momento de fazer? Será que eu devo fazer? Será que eu devo falar? Em nome de Jesus, que Deus te dê sabedoria para entender o tempo certo de todas as coisas. O tempo que é e o tempo que não é. O que deve ser feito e o que por algum motivo talvez não deve ser feito naquele momento. Amém, meninas? Administre o tempo. Saiba o tempo certo de fazer.
A segunda coisa ali é se camufle, né? Isso me diz respeito ao vai devagar a respeito do constar os seus planos, né? Dê atenção a tudo e a todos, planeje, faça os seus planos, mas você não precisa sair contando isso para todo mundo. Não tô dizendo que você precisa ser daquele, não vou contar porque se eu contar dá errado. Não se trata disso. Isso não é uma realidade sempre. Mas a verdade é que espere algumas coisas darem certo na sua vida, né? As redes sociais estão aí e hoje elas se tornaram até um perigo em relação a isso, onde as pessoas têm feito das redes sociais um verdadeiro diário. Eu tenho que contar o que acontece comigo o tempo todo, eu tenho que falar se eu tô feliz, se eu tô triste, se aquilo foi bom, se aquilo não foi, o que eu tô sentindo, se eu briguei, se eu passeei. E não há problema nenhum, eu gosto também das redes sociais, mas não deixe com que ela se torne o seu diário. Em alguns momentos estratégicos da tua vida, você vai precisar se camuflar, você vai precisar estar no seu casulo, entendendo o tempo de Deus, de todas as coisas. Então, não é que eu tô dizendo que você não precisa ter rede social, não tô indo para esse extremismo. Talvez Deus te peça, talvez por algum motivo de pecado e etc, Deus te peça isso, mas não se trata do você nunca aparecer, mas você tomar cuidado, e você em alguns momentos estratégicos da tua vida, onde você vai precisar atacar, onde você vai precisar estar gerando, talvez seja necessário com que você se camufle, amém? E por último, a respeito da forma como a leoa caça, é a proximidade. Então ela vai gerir o tempo, porque ela vai agir no momento certo, né? Ela vai se camuflar para que aquilo de fato aconteça da maneira que deve se acontecer, e ela vai se aproximar. E o que isso traz respeito à minha vida e à sua vida? Se aproxime da sua caça. Vá atrás daquilo que você precisa fazer, né? De fato, se aproxime dos seus sonhos, se aproxime da sua meta, se aproxime do seu propósito. Porque se você ficar sempre só na espreita, isso não vai acontecer. Então, você precisa se camuflar para se aproximar, você vai estudar a respeito daquilo, você vai gerar aquilo no seu coração, mas vai chegar um momento em que você vai precisar se aproximar, você vai precisar ir atrás dos seus sonhos, você vai precisar se aproximar daquilo que é uma meta para você e que não precisa estar tão distante assim. Em nome de Jesus, se aproxime. Um outro convite de aproximação aqui também é se aproxime de quem você ama, né? Mantenha os seus filhotes por perto. Que vamos falar agora do primeiro contexto, dentro da sua casa, da sua família. Se aproxime de seus filhotes, esteja próximo daqueles que são os mais próximos de você. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre mulheres aqui, mães presentes, mães que são aquelas que provêm segurança, né? Mulheres que são esposas, que provêm essa segurança ao marido, mulheres que estão atentas a todo o andamento da sua casa, mas você talvez aí ainda não é casada, não é mãe, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, profetizar que você vai ser sim esse ambiente de segurança, esse ambiente que vai se aproximar de outros filhotes, que vai se aproximar de outras mulheres. Nós precisamos andar com outras leoas. Então se aproxime de mulheres que talvez já estão perto de você, mas você ainda não se aproximou, você ainda não abriu o coração, você talvez pela frustração, pela mágoa, pela chateação em algum momento da vida, você achou por bem se afastar, porque de fato é mais fácil, vai doer menos, porque sim, pessoas nos frustram, pessoas nos machucam, ora estão nos machucando, mas ora nós também estamos machucando as pessoas, mas nós não podemos desistir de andar com outras mulheres, nós não precisamos desistir de estarmos com outras leoas. E uma curiosidade muito interessante a respeito delas é o fato de que as leoas, elas dão à luz juntas. Você já ouviu falar sobre isso? E eu achei isso incrível. Eu falei, meu Deus, como pode? Né? E eu vi ali que a leoa, por conta de uma natureza que eu creio que só pode ser inspirada por Deus mesmo, né? A leoa, por conta dessa natureza inspirada com Deus, elas conseguem sincronizar o tempo de cio e da reprodução na vida delas. Olha que incrível isso. Elas conseguem sincronizar esse tempo para que todas entrem no cio juntas, para que todas façam essa reprodução juntas. Ou seja, leoas dão à luz juntas. Isso precisa nos ensinar alguma coisa, né? Isso precisa falar ao nosso coração. Quem será que está sendo a mulher que tem dado à luz junto com você? Quem tem sido a irmã, quem tem sido a amiga, quem tem sido a amiga intercessora que tem dado a luz junto com você, aos sonhos, aos planos, aos propósitos, ou muitas vezes as dores a qual você tem passado, aos desafios a qual você tá ali rugindo sozinha.
E, na verdade, tudo que você precisa é compartilhar a respeito disso, né? Compartilhar a respeito disso com as pessoas certas, no momento certo, mas como isso é importante. Se aproxime de outras pessoas. As leoas, quando elas fazem toda essa sincronização do cio, da reprodução, para que elas tenham filhote juntos, de idade semelhante, é que elas entendem que à medida que o bando crescem juntos e que elas têm filhotes juntos, as chances de uma ajudar a cuidar da outra é muito maior, ou seja, a chance de sobrevivência do filhote é muito maior. Até porque quando o inimigo ele vai atacar, ele ataca primeiro os filhotes. Então, se existem mais filhotes juntas e se elas estão sempre em bando, andando juntas, é porque a chance de sobrevivência vai ser muito maior. E eu quero te dizer que a tua chance de sobrevivência, mulher, leoa, estratégica do céu, as estratégias do Senhor para a tua vida precisam verter muito nisso aqui. Que as estratégias de Deus para minha vida e para a sua vida normalmente vão se dizer respeito a um grupo de outras mulheres. Nunca sozinha, né? Pessoas que tentaram andar sozinha, que já fizeram isso mais de uma vez. As que eu conheço, muitas que eu conheço não acabaram bem. Porque é muito difícil que um plano de fato seja concluído sozinho. Então a leoa, ela nos ensina muito. Ela nos ensina que é uma questão de segurança com que nós andemos em bando. E que, de fato, não se trata só de se preocupar com os nossos problemas, ou só com os nossos planos, ou só as nossas metas serem importantes para nós. Uma vez que vivemos em família, precisamos aprender com a leoa o quanto é importante que a gente se preocupe com todo o resto ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo que andaremos unidas, que seremos mulheres que andarão com um propósito e estarão unidas em um só propósito. Filipenses 1, do 27 ao 28, na mensagem, tá? Essa é a tradução da mensagem, algumas que eu li aqui com vocês durante a semana, porque a mensagem ela traz um contexto muito bem direcionado para esse tempo, para essa estação. Filipenses 1, 27 e 28 vai dizer assim: permaneçam unidos com uma única forma de pensar, esforçando-se para levar o povo a confiar na mensagem, nas boas notícias, sem se acovardar ou se esquivar diante de alguma oposição. A coragem e a unidade de vocês mostrarão aos seus opositores o que virá pela frente. Derrota para eles e vitória para vocês. E tudo por conta de Deus. Então a nossa unidade mostrará aos inimigos aonde estará a derrota deles, em nome de Jesus, e estará a nossa vitória. Que assim seja, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre você, eu profetizo que mulheres estratégicas que nós seremos, com sabedoria que vem do alto, como nós lemos ali em Provérbios 2, andando em sabedoria, recebendo da sabedoria que vem de Deus, nós alcançaremos o fruto do nosso trabalho. Nós, de fato, trabalharemos com a meta daquilo que sonhamos, que planejamos, e veremos o fruto de cada uma dessas coisas, em nome de Jesus. Que essas estratégias na minha vida e na sua vida sejam geradas em oração. Que em oração nós possamos ser mulheres que entendem, não, qual é o meu lugar? O que eu preciso fazer? Jesus, qual que é o meu próximo passo? Me dê sabedoria. Que essa sabedoria que vem do alto enche a minha vida e enche a sua vida. Em nome de Jesus. Que nós construamos a nossa casa em cima de sabedoria. Que nós construamos o nosso ministério em cima de sabedoria, de discernimento, que só pode vir de Deus, que vem do Senhor. E de fato é um presente alto para nós. Em nome de Jesus. Então, para isso, dentro da sabedoria, administre seu tempo. Calcule tudo que você vai precisar, todos os gastos, calcule o que é prioridade na sua vida, calcule como você tem gasto o seu tempo. Se camufle, né? Se camufle para atacar. Em nome de Jesus, busque discernimento do alto, do momento certo de agir. Não conte tudo para todo mundo. Não deixe que a sua vida seja um livro aberto em 100% do tempo. Existem coisas, situações que Deus primeiro precisa gerar em você. E você vai dar à luz com outras leoas. E aí sim o mundo todo saberá. Em nome de Jesus, esteja perto de outras leoas. Dê à luz com outras mulheres. Em nome de Jesus. E que juntos a gente possa ver todas essas estratégias tomando forma. E de fato fazendo com que o reino avance e mais mulheres sejam alcançadas para a glória do Senhor Jesus. Se aproxime de pessoas que conectam o chamado, o ministério, ao seu chamado, ao seu ministério. Se conecte a mulheres que vão te afiar, não as que vão concordar o tempo todo com você. Se conecte à sua casa, à sua família, ao seu esposo, aos seus filhos. Se aproxime em nome de Jesus e traga segurança a quem está perto de você. Em nome de Jesus. Amém, meninas? Vamos orar por isso? Vamos orar para que esse sopro de estratégia venha para o nosso coração. Para que nós, em oração, como mulheres de Deus, possamos gerar
todas essas estratégias. Em nós, em nome de Jesus, estratégias que já foram geradas no céu. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Vamos orar? Aí, juntas, curve sua cabeça e feche seus olhos e vamos se concentrar no Senhor, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada, meu Deus, muito obrigada mais uma vez por essa manhã, obrigada por essa quinta-feira abençoada, obrigada por essa quinta que viveremos na Tua presença, aonde estamos sendo guardadas pela Tua graça, pelo Teu favor, essa quinta-feira onde sabemos que estamos sendo cuidadas por Ti, meu Pai, nós oferecemos ela diante de Ti, do Teu altar, e apresentamos diante do Senhor aquilo que conversamos aqui nessa manhã, a respeito das estratégias a qual nós precisamos receber de Ti, que nós aprendemos aqui com a leoa, a criação que é Tua. Em nome de Jesus nós te pedimos, nos dê sabedoria, Deus, para cada uma dessas estratégias. Aumenta, Deus, o nosso nível de discernimento enquanto mulheres que amam ao Senhor, que temem ao Senhor, mulheres que são verdadeiras leoas. Nós te pedimos em nome de Jesus que nós venhamos a administrar o nosso tempo, que nós venhamos a calcular toda a rota da nossa vida, que não sejamos mulheres imprudentes, pelo contrário, que a prudência do Senhor faça parte de dia e de noite da nossa vida, da nossa casa, em todos os nossos projetos, em todos os nossos planos, em nome de Jesus, que a prudência do Senhor seja conhecida da nossa vida. Em nome de Jesus, nós te pedimos também para sabedoria em o que falar, quando falar, da forma como nós expomos a nossa casa, a nossa vida, os nossos planos, em nome de Jesus, que tudo isso tenha uma medida certa, que essa medida de fato glorifique ao Teu nome e nós possamos aí sim contar aos quatro cantos aquilo que o Senhor tem feito, que o nosso testemunho seja visto, mas que, Senhor, que nem sempre as nossas estratégias sejam mostradas. É isso que a leoa nos ensina, Pai, em nome de Jesus, Pai. E ela também nos ensina a respeito da proximidade. Eu oro para que nós, como mulheres, sejamos próximas a outras mulheres. Eu oro em nome de Jesus para que nós possamos nos aproximar daqueles dos quais nós precisamos, que não estejamos, como eu disse, sempre na espreita, sempre aguardando, sempre observando de longe. Eu oro para que sejamos mulheres que se aproximam dos sonhos, dos propósitos, se aproximam de outras mulheres, se aproximam, ó Deus, daqueles que são mais próximos de nós dentro da nossa casa, que nós possamos ser mulheres com o coração conectados ao de outros, que nós possamos ser mulheres que dão segurança, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser mulheres que estão à frente, que vão à frente, que conectam a outros, em nome de Jesus, e que possamos dar a luz junto a outras mulheres. Nos faz viver em unidade, Espírito Santo de Deus. Nos faz com que essa aproximação, ó Pai, nos ensine a ponto de vivermos a plena unidade, a plenitude da sabedoria, a plenitude do discernimento que visite as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós precisamos dessa sabedoria. Sabemos que não se diz respeito a uma sabedoria humana, mas aquilo que vem do Senhor, que precisa tocar a nossa mente, o nosso coração, que precisa aumentar o nosso nível de discernimento. Por isso nós te pedimos nessa hora, Jesus, a própria sabedoria, habita em nós. Em nome de Jesus, produz em nós aquilo que nós precisamos para entender o momento certo de todas as coisas, para entender o momento de se posicionar, entender a hora do falar, do não falar, a hora do apartar, a hora do abraçar. Espírito Santo nos dê essa verdadeira revelação. Em nome de Jesus, para que nós vivamos uma vida de estratégias em oração. Em nome de Jesus, que nós como mulheres possamos gerar primeiro no Senhor, primeiro na Tua presença, tudo aquilo que sonhamos, que planejamos, e se assim o Senhor quiser, que seja feito, que esse nosso coração esteja sempre aberto a isso, a viver a plenitude disso, em nome de Jesus, Pai, que assim seja comigo, em nome de Jesus, e assim seja com cada uma das irmãs, das mulheres que estão aqui me ouvindo, mulheres estrategistas, mulheres que serão prudentes, em nome de Jesus, mulheres que alcançarão um alvo, é o que eu profetizo sobre a vida de cada uma de nós, em nome de Jesus, mulheres que alcançarão as suas metas, se assim o Senhor quiser, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus. Muito obrigada pela oportunidade de aprender a respeito disso, muito obrigada. Abre a nossa mente e o nosso coração para que recebamos sabedoria que vem de Ti, sabedoria que vem do alto, para que como leoas nós possamos, ó Deus, muito mais que ter força, nós possamos ter estratégia e coragem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus, que assim seja comigo, que assim seja com você, nessa quinta-feira, nesse mês de março, durante todo o ano de 2025, que nós possamos viver a plenitude do encontro com aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, porque as nossas estratégias não são sobre-humanas, as nossas estratégias precisam vir do alto. Então, que dia após dia o Senhor nos ensine a respeito disso, que essa palavra fique gravada no seu coração e ela possa de fato produzir frutos.
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe essa quinta-feira. E amanhã, o nosso último dia, não perde. Em nome de Jesus, amanhã, 6h30, nós estaremos aqui. Amanhã também é dia do nosso encontro. Glória a Deus, quanta expectativa. O Senhor já está falando ao nosso coração durante a semana e eu tenho certeza que Ele continuará a fazer isso nesse final de semana. Em nome de Jesus. Um beijo, meninas. Tenham um excelente dia. Para a glória de Deus.